Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. E esse Papo de Onça é super especial, essa gravação, porque a gente está aqui em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é hoje, gente. O episódio está saindo no dia. A gente quis fazer um especial. Nós somos mães e conhecemos a realidade que não é fácil de quem tem um filho atípico, e por isso a gente convidou aqui uma pessoa que vai poder detalhar muito mais sobre essa realidade, né, amiga? É mesmo, gente. Se criar uma criança atípica já tem muitos desafios. Imagina uma atípica que precisa de outra atenção, né? E as mães precisam desse suporte. A gente tinha há muito tempo vontade de fazer esse episódio. E esse ano, graças a Deus, deu certo. A gente está muito feliz de receber aqui a Flávia. Vou já apresentá-la para vocês. E a gente ainda foi especial quando tá caindo no mesmo dia. O dia 2 é o dia que sai o nosso episódio. Foi tudo perfeito para isso. Vou já apresentar a nossa convidada. Antes disso, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Midas Macedo Ferriaço, Aguilar Advogados, Paula Brasil, com os looks maravilhosos. Põe na caneca, que entrou agora na nossa segunda temporada. E a Romanel. Gente, a Romanel tá com uma linha agora de prata incrível, linda, vocês precisam conhecer. Fora a coleção bailarina, que tá maravilhosa. Isso. E lembrando que a Romanel tem loja em todos os shoppings de Belém, né? Para varejo e o atacado nas suas lojas especiais. Inclusive você que é mãe, se você quer uma renda extra, se você precisa dessa flexibilidade de horários, quer empreender, as lojas de atacado funcionam na rua, você pode procurar e ver como é que funciona para você ser uma revendedora, inclusive, né, a Romanel já mudou a história de muitas mulheres, muitas mães, realidades de desassociar, né, dos seus maridos, de ter a sua vida, a sua independência financeira. E ela tem mais de 400 colaboradoras lá que fazem esse trabalho. Então, realmente, ela muda a vida de muita gente. É uma empresa que muda a vida de muita gente. A gente sabe que as mães de crianças atípicas, em especial, né, típicas também, mas as atípicas precisam acompanhar os filhos em terapias, em atividades extras que eles fazem. E as mães também atípicas, nem sempre elas têm essa disponibilidade de horário nos trabalhos que exercem, Acho né? que ela tá enrolando, que ela não tá querendo dar o presente. Não, eu vou dar o presente da nossa convidada. E por que a gente escolheu a Romanel? A Romanel traz presentes diferenciados e específicos, né, para aquela pessoa, para o nosso convidado. A gente queria dar esse mimo especial para nossa convidada de hoje. É a Flávia Marçal, gente. Muito obrigada. Ela é representante do Grupo Mundo Azul e veio aqui explicar um pouquinho desse cenário pra gente. Quem vai falar mais do Mundo Azul é a Flávia, mas tem mais de 400 mães nesse grupo, que é um grupo de apoio, de ajuda mútua e de muitos projetos que a Flávia vai poder falar um pouco mais aqui, né, Flávia? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero mostrar aqui um presente lindo da Romanel. Parabéns, Romanel, por estar apoiando essa iniciativa tão importante do empoderamento das mulheres. Aliás, parabéns, meninas. A gente conversava um pouquinho antes de começar, do quanto o trabalho de vocês é significativo, do quanto vocês representam as mulheres paraenses, quanto vocês representam as mulheres da Amazônia, e o quanto esse trabalho, ele não só vai ser importante para o agora, mas para gerações futuras, para saber que sim, na Amazônia se produz conteúdo de qualidade e de mulheres muito engajadas. Então, parabéns, muito obrigada, Romanel, pelo presente. E o que vocês falaram é a mais pura verdade. Muitas mulheres, mães de pessoas com deficiência, em especial mães de pessoas com autismo, acabam saindo do mercado de trabalho para buscar outros instrumentos de sobrevivência, porque elas precisam também acompanhar os filhos, e aí nem sempre isso é compatível com um regime seletista, né? Aquele trabalho comum de 8 até às 18. E a Romanel certamente é um desses locais que mais apoiam as mulheres e as mães atípicas. Que legal. Flávia, conta pra gente como foi que iniciou esse projeto. Tu é uma das idealizadoras do projeto? Sim, o Grupo Mundo Azul, ele começou a se formar, né? O famoso grupo de WhatsApp. Há 5 anos atrás, a gente começou a reunir algumas mães que tinham o diagnóstico de filhos com transtorno do espectro do autismo. E naquela época a gente percebia que o grupo ele tinha uma função importante, que era de oitiva, de ser um espaço para que as mães pudessem falar sobre a condição dos seus filhos, troca de informações, mas a gente ficava muito preocupado do quanto essa troca de informações, muitas vezes ela podia afetar a saúde mental dessas mães, né? Então era muito ali aquela coisa da catarse, de todo mundo que passa por dificuldade. E nós começamos a perceber que nós tínhamos uma força muito grande e que era essencial que nós, mães de pessoas com autismo, pudéssemos transformar essa realidade. A gente saiu literalmente do luto à luta. Para nós foi exatamente essa frase. Nós saímos do luto e fomos para a luta.
E fizemos isso a partir da organização em projetos. Então, nós temos administradoras no Grupo Mundo Azul que coordenam projetos e esses projetos refletem exatamente a nossa luta. Um dos projetos que a gente tem, por exemplo, é o Cuidando do Cuidador, que é capitaneado pela psicóloga Eduarda Coutinho. Então, a Eduarda, ela sempre teve esse olhar, né, de acolhimento das mães, de como a gente poderia fazer esse diálogo. Nós temos também, mas a gente tem os dois lados, viu? A gente tem o lado da mãe que é acolhida e temos o lado da mãe que acolhe. Que acolhe, que também vai pra cima, que briga e que vai atrás busca dos direitos direitos, do seu filho. que bacana. Que é a parte que eu coordeno, né? Advogada, Ariana, que é o Mundo Azul Justiça. Então, a gente tem uma grande interlocução com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para que a gente possa auxiliar na elaboração de políticas públicas e também de demandas judiciais, administrativas, que envolvem a pessoa com transtorno do espectro do autismo. E Flávia, conta pra gente como foi que tu entrou nesse processo. Quando tu coloca luto, a gente vê que é aquele momento da descoberta, provavelmente, né? E tu tens um filho que é autista, né? Sim, Conta um pouco pra gente como foi isso. O Matheus, ele tem 13 anos e quando eu tive o diagnóstico dele, eu fiquei muito impactada, porque eu sempre tinha uma visão, e aí já começa do quanto que a gente não tem acesso a informações, e talvez esse seja um dos principais pontos positivos do Grupo Mundo Azul, é levar esse processo de conscientização. Então, mais uma vez, inclusive, parabéns por vocês estarem também proporcionando isso. Eu sei que vocês atingem um público gigantesco de outras pessoas que talvez não vivenciem essa realidade do autismo, mas que podem vir a vivenciar ou ainda terem familiares e amigos que vivenciem. E então, podem ajudar vocês de alguma forma também. E respeitar também, né? Respeitar. Agora, lá no shopping, por exemplo, tem as vagas com o símbolo do autismo. E às vezes as pessoas não respeitam ou não... Por falta de conhecimento, né? A criança às vezes está tendo algum comportamento diferente, as pessoas olham. E aí tem agora os cordõezinhos, né? Também para identificar. Sim. E é legal as pessoas saberem, para poderem também entender certos comportamentos, certas políticas que são lançadas, né? Sim, a gente acredita que a melhor forma de você combater o preconceito é pela educação, né? Então, como que você sempre... Se a ideia do preconceito, como a palavra diz, é algo que você vem antes de conhecer, quanto mais as pessoas conhecerem sobre o autismo, maiores as chances de que elas tenham um mínimo de compreensão, de empatia e consigam se colocar no lugar do outro, seja da pessoa com autismo, seja das famílias, né, das pessoas próximas àquela pessoa com autismo. Então, a gente sempre fica muito feliz quando tem esses espaços, porque a gente pode falar mais sobre a questão do autismo. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, na verdade, eu demorei quase 1 ano para obter esse diagnóstico, porque o pediatra que acompanhava meu filho dizia que eu era muito ansiosa, que cada criança tem seu tempo, que não é assim. Meu filho, ele tem um autismo que a gente chama de autista clássico, né? Ele tem um nível de suporte 3, ele não é verbal, ele não é alfabetizado, ele tem epilepsia, ele tem deficiência intelectual. Eu brinco que ele veio ao mundo a passeio, né? Eu digo, filho, você veio o quê? Para ser feliz, né? Você veio passear e ser feliz. E aí, o que acontece? A gente percebe o quanto que a sociedade não estava, nem os profissionais estavam preparados para nos orientar. Hoje, por exemplo, eu quero deixar aqui essa orientação, essa informação, porque eu gostaria muito que alguém tivesse me contado isso, então hoje eu conto em todo lugar que eu vou. Então, por exemplo, você tem lá na carteira de vacinação do seu filho, a carteira da criança, tem um protocolo que vocês que estão aqui vendo a gente, vocês vão poder usar, que fala sobre o desenvolvimento infantil. Então, tem uma série de perguntas que vai de 0 até 6 anos. E existe como se fosse... É quase que um teste capricho. Você, mãe que está me ouvindo, que fazia lá o teste da capricho, você vai lembrar. Então, você vai responder aquelas perguntas. E por ali você vai saber, por exemplo, se seu filho, se sua filha está se desenvolvendo de acordo com o que se espera do ponto de vista médico, social. Caso ele não esteja, você pode e deve procurar ajuda para você poder identificar o que pode ser feito. Queria muito que alguém tivesse me contado isso, porque eu se na época tivesse pego a carteira de vacinação, que é entregue de forma gratuita, e tivesse observado aqueles itens que estão lá, eu perceberia muito rapidamente que o Matheus não estava se desenvolvendo da forma adequada. E aí eu possivelmente teria buscado uma ajuda especializada muito mais rápido do que o tempo que a gente demorou para ter o diagnóstico dele. Isso então, realmente é um processo de conscientização, porque eu sou uma pessoa que não preenchia essa Nunca abriu. Carteira. Inclusive, eu tô levando as minhas filhas para vacinar sem levar carteira, porque eu nunca acho ela, ou seja, não tem nenhum registro da continuidade, tá? Eu só vejo, tá em dia? O que é pra esse ano? Aí eu faço do ano e, tipo, perdi o controle a partir de uma certa idade, né? Mas já, deixa eu te falar, isso daí acontece. Inclusive, eu quero falar pra vocês que a gente sabe, né? A gente vai vivenciando essa realidade enquanto mãe.
E vai pensando em como a gente facilita a vida, né? Porque eu também sou professora da universidade, eu pesquiso nessa área. Sim. E aí, o que a gente fez? A gente apresentou um projeto para a FAPESPA, que é uma entidade do governo do estado que financia pesquisa científica nessa área. E aí, o que a gente fez? A gente vai pegar esse protocolo que está lá na carteira e vai transformar ele num aplicativo. Então, minha amiga, você Facilita não vai mais precisar achar a carteira de vacinação de 5 anos atrás. Você vai ter isso na palma da mão. É um projeto que a gente vai fazer um projeto piloto de transformar isso num aplicativo, mas a ideia é que ele possa chegar aos 144 municípios do estado do Pará e que a gente tenha esse registro junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública. Então, a ideia é que você possa aí responder esse protocolo, identificar se seu filho está se desenvolvendo bem ou se você tem algum alerta para o desenvolvimento e, consequentemente, buscar ajuda. Como eu falei, eu queria que alguém tivesse me contado isso na época do Matheus, então por isso que agora a gente sempre divulga essa informação. E Flávia, quando eu entrei em contato contigo, eu comentei que me impactou muito, né? Quando eu conheci vocês, a gente estava em um evento, vocês se apresentaram no evento e comentaram que mais de 80% dos casamentos se encerram quando se tem um diagnóstico de autismo. E isso me impactou muito, saber dessa realidade, né? Se já é difícil a gente criar um filho. Eu sou mãe de gêmeos, né? Mas é difícil. Mas, enfim, de criar um filho que não tem tantas atividades, atribuições, e ter que seguir cronogramas para poder ter um desenvolvimento, né? E uma pessoa que precisa fazer tudo isso, estar só e ter que trabalhar para se sustentar, a conta não fecha mais ainda. Sim. E aí eu queria que tu falasse um pouco disso, né, dessa realidade, contasse para as pessoas, porque, enfim, eu só escutei, né, tu tem a propriedade no assunto. Sim, infelizmente, a gente tem essa percepção, isso foi um levantamento de dados estatísticos do Instituto Humano Down, né, que trabalha com síndrome de Down. Eles levantaram que mais de 80% das famílias que têm crianças neurotípicas há um índice de divórcio, né, nos 5 primeiros anos de vida, né? Depois do diagnóstico, você tem, no prazo de 5 anos, um índice altíssimo de divórcio. Infelizmente, os homens eles acabam abandonando o barco por não saber lidar. E essa responsabilidade toda recai sobre as mulheres. Muitas pessoas, inclusive, perguntam por que o Grupo Mundo Azul é um Grupo Mundo Azul só de mulheres? Mas é porque a gente percebe o quanto as mulheres precisam ser apoiadas. Esses dados, eles mostram pra gente o quanto que as mulheres precisam ser apoiadas e também o quanto os homens... A gente já tentou fazer algumas criações de grupos de pais, de homens, né? De homens que são pais. E a gente percebeu que nem sempre eles conseguem trabalhar com essa temática de uma forma mais avançando, né? Não tomando a frente. É um pouco difícil para eles, mas há uma questão de responsabilidade mesmo que precisa ser levantada. Sim. A gente precisa lembrar de que a responsabilidade por essas crianças não é só da mãe, né? Você tem uma responsabilidade compartilhada. Isso é regra, inclusive, por parte do direito hoje. Tanto que muitas vezes, quando os pais vêm a se separar, e é interessante, né? Meninas, a gente ama vocês, tá? A gente fala aqui só para poder lembrar do que às vezes acontece, que não é com todos. Mas é muito comum, por exemplo, quando os homens se separam, eles pedem a guarda compartilhada. Eles pedem a guarda compartilhada porque eles não querem pagar a pensão, né? Então, eles dizem, porque se for guarda compartilhada... Mas pega um final de semana a cada 15 dias a compartilhada. Exatamente. Então, assim, a gente tem feito esse diálogo, sempre trabalhando a importância da participação dos pais nesse processo, falando com as mães do quanto elas também precisam pedir ajudas, porque muitas vezes nós acabamos... aquela coisa, né? Já que você não sabe fazer, deixa que eu faça sozinha. Assume, né? Todo o papel. E aí a gente percebe também o quanto isso sobrecarrega ainda mais. É interessante essa questão da sobrecarga do cuidado, que isso é tão importante que hoje o Brasil ele está trabalhando numa política nacional de cuidados, justamente levantando essa questão. Quanto por cento do dia da mulher, por exemplo, ela gasta, dos homens e dos brasileiros em geral, se gasta com exercício de cuidados? Quando a gente pega esses dados, a gente percebe que a mulher, ela gasta em média 2 vezes mais da sua carga horária diária para o exercício do cuidado. Então, é a famosa tripla jornada de trabalho que todas nós conhecemos muito bem, mas que agora o IBGE está coletando dados sobre isso. A ideia é que isso se transforme, por exemplo, em políticas públicas. Então, um suporte maior para as mães que precisam exercer esse cuidado, benefício de prestação continuada para as mães que não podem trabalhar, né, e que passam por uma situação de dificuldade financeira, de vulnerabilidade social, a questão da política de cuidado que permita uma redução de jornada para mulheres de carga horária de trabalho sem a redução de
valores em termos salariais, né? Então, são algumas questões que o Brasil precisa pensar, para que, inclusive, a gente continue, nós mulheres, continuemos a gerar mão de obra para esse país, porque senão vai acontecer o que a gente tem observado, que são cada vez mais mulheres que não querem ter filhos, e elas não querem, muitas vezes, ter esse filho, porque elas ficam receosas desse, para saber, se eu tiver, eu vou ter que ter sozinha, eu vou ter que parar, eu vou ter uma diminuição abrir mão da minha vida profissional, né, muitas vezes. Exatamente, e isso tem um impacto financeiro muito grande, porque você deixa de gerar, né, não só do ponto de vista humanístico, pessoas que podem contribuir, que podem, né, imagina se a mãe do Einstein tivesse tido esse pensamento, né, eu não vou ter o Einstein porque, enfim, né, mãe do Elon Musk tivesse tido esse mesmo pensamento. Imagina se todas as grandes mães, grandes mulheres que tiveram pessoas que fizeram diferença na história da humanidade, tivessem decidido por não ter filho pela ausência de suporte. Porque hoje, tem até um grupo chamado assim, No More. Vocês podem jogar a hashtag na internet, tá? No more, é no mother. É não quero ser mãe. E a justificativa que elas dão é exatamente isso. Elas falam, olha, se for para ser mãe e eu ter que arcar sozinha com esse processo de maternidade, então eu prefiro não ser. E é um processo que a gente precisa discutir aí dentro dessa maternidade. Eu vou te falar, eu quando casei, eu sempre falava, eu só vou ter filho quando eu tiver muita segurança que meu casamento tá muito sólido para enfrentar a luta, né? Porque eu sou profissional liberal e meu marido também. Então, eu sabia que ia ser muito difícil enfrentar. Eu só não sabia que vinham gêmeos. Porque a dificuldade é só um pouquinho. Que ia ser só um pouquinho pior. Um pouquinho só com mais emoção, né? Com mais emoção. Mas eu acho que todo mundo pensa nisso, né? Tanto a gente vê tantas histórias de pessoas, né? Que no passado, elas não tinham essa opção. E tiveram que enfrentar muitas batalhas. E essas mulheres fizeram a diferença realmente pra gente estar no momento que a gente chegou hoje. Sim. Porque elas tiveram que ir para campo trabalhar, elas tiveram lá na Revolução Industrial que pegar o lugar dos homens, trabalhar muito mais e receber muito menos, e vir avançando até que a gente chegasse no ponto que a gente está hoje, né? E aí a gente também não pode retroceder, né? Não, deixar de lado esse amor lindo, como tu falou. Teu filho veio a passeio para dar um amor para vocês e para te transformar a vida de tantas outras pessoas. Porque talvez tu não estivesse nessa luta, né? Se tu não tivesse um filho atípico, e tu estás fazendo a diferença. Vocês estão fazendo quanto grupo, né? E aí aproveita já esse gancho e fala o que vocês já conquistaram aí desde quando foi criado o grupo. Bem, acho que uma das principais conquistas são as pessoas, né? Hoje o grupo ele é um grupo consolidado e tem mais de 400 mães de pessoas com autismo, e a gente atua em diversas esferas, como eu falei, né? Por exemplo, na área jurídica. O Grupo Mundo Azul auxiliou na elaboração da política da Lei Estadual número 9.061 de 2020. Nós estávamos junto ao governo do estado nessa construção. Outro ponto importante também alguns procedimentos administrativos junto ao Ministério Público que possibilitaram, por exemplo, que planos de saúde hoje tenham um investimento específico, a criação de espaços específicos para o atendimento de pessoas com transtorno do espectro do autismo. O Grupo Mundo Azul foi, inclusive, quem fez a nota técnica para o Ministério Público para subsidiar esse processo, né, em relação aos planos de saúde. Amigos Curi? Mais ou menos. É mais ou menos que a gente não consegue ser um amigo escuro porque a gente não é legalizado. A gente fez a opção de ser um grupo de mobilização, né? Mas a ideia é um pouco disso mesmo. Esse amigo escuro, ele acaba acontecendo naturalmente. E isso acontece, por exemplo, nós vamos ter agora, já fica até aqui o convite para quem estiver nos ouvindo, dia 23 de abril, haverá uma grande audiência pública chamada pelo Ministério Público do Estado e pela Defensoria Pública do Estado para falar sobre o direito à educação de pessoas com autismo, que é uma demanda muito significativa em todo o Brasil, enfim. E o Grupo Mundo Azul estará presente novamente. É uma das entidades que está articulando para que esse debate aconteça. E então, a caminhada vai ser dia 7, né? Que eu vi no Instagram. A caminhada vai ser dia 7, uma caminhada tradicionalíssima na Praça Batista Campos. Está todo mundo convidado. 7 agora de abril, às 8 horas da manhã, na Praça Batista Campos. A gente vai fazer essa caminhada de conscientização. E eu quero dizer que o Grupo Mundo Azul também tem uma coisa super legal, chamada o nosso adesivaço. Eu, inclusive, peço desculpas, eu não trouxe aqui um adesivo para vocês na correria da mãe, mas eu vou mandar depois para vocês um kitzinho com o nosso material. Então, não sei se vocês já viram alguns carros que aí quem tá vindo aqui, prestem atenção nos carros em Belém, vocês vão ver que tem vários carros que eles têm um adesivo redondinho com o símbolo do autismo. E aí eu apoio essa causa.
E pode parecer uma coisa boba, né? Mas a ideia é exatamente isso, uma marca, né? E gente que trabalha com marketing, enfim, que entende a importância disso, do branding. Quando você olha essa fita com laço de autismo, você começa a perceber o impacto que isso tem na sociedade. E é isso que faz, por exemplo, como uma rede de supermercados coloque aquele atendimento prioritário e isso seja respeitado. Podem parecer coisas bobas, mas às vezes são nessas pequenas atitudes que você consegue mostrar esse acolhimento e você demonstrar essa empatia. Então, eu queria convidar todos vocês a estarem na Praça Batista Campos, não só pela caminhada, mas também para participar do adesivaço do Grupo Mundo Azul, que também já é tradicional, a gente já vai para o 3º ano fazendo esse adesivaço. A nossa expectativa é adesivar mais de 3.000 carros em Belém. Então, vocês vão ver muitos carros aí com adesivo do autismo. E a gente não faz só o adesivaço. A gente, nesse momento, quando a gente se aproxima, né, dos carros, porque sim, a gente vai pra rua, né? Então, mãe é mãe, né? Não tem jeito. E a gente aproveita e entrega também um folder falando sobre quais são as características do autismo e como você pode pedir ajuda se você identificar a questão de traços autísticos no seu filho ou então em parentes, enfim. A ideia é bem que a gente possa fazer esse processo de conscientização. E assim, só para complementar, muitas pessoas perguntam, mas Flávia, por que é importante eu saber muito cedo que, de repente, o meu filho tem traços do autismo? Porque nós temos uma questão de neuroplasticidade. Então, se eu conseguir esse diagnóstico mais cedo, eu tenho maiores chances, não de curar o autismo, porque a gente não fala nessa terminologia, nem é adequada, né? As pessoas com autismo, elas têm uma condição de neurodiversidade. Mas dependendo do grau de autismo, do nível de suporte, ou de condições específicas dessa pessoa com autismo, ela realmente pode ter dificuldade na sua autonomia. Ela pode não ter a liberdade de escolher o que ela quer fazer, como ela pode fazer, para onde ela quer ir. Então, nosso objetivo como intervenção terapêutica, como educação de qualidade, é permitir que essas pessoas sejam livres, que elas sejam emancipadas, que elas possam ter autonomia. E não vai ajudar o cura. desenvolvimento delas, né? Se ela buscar uma ajuda mais cedo. E eu acho importante, realmente, o pediatra das minhas filhas, eles têm um estudo, um projeto, enfim, que parece que é 1000 dias sem tela. E ele me explicou uma vez, eu conversando com ele, que o autismo tem a questão da genética e tem a questão do meio, onde a criança é criada. Então, essa questão da educação faz toda a diferença, né? Sim. Você tem uma criança e as mães acabam tendo filhos mais tarde, eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas tem a carga genética e ele diz que tem a carga genética e o meio. Só vai desenvolver o espectro autista se tiver as duas coisas. Se o meio não tiver adequado, mas eu não tiver a genética, não vai acontecer. Mas se eu tiver a genética e o meio favorecer, né, esse desenvolvimento, então é muito bacana. Eu acho que, por exemplo, teu filho tem 13 anos. Sim. Há 13 anos atrás, a gente tinha outra realidade de vida. Com certeza. Né? Em relação a telas, em relação à alimentação, em relação a tudo isso. Tanto que ele me diz assim, cadê os autistas da tua época, Toia? A gente até identifica pessoas que não foram diagnosticadas na época, mas não é como agora. Sim, então, com certeza, o meio influencia no desenvolvimento, né, da questão do autismo. E então, quanto mais educação a gente tiver para ajudar não só os nossos filhos, as crianças que a gente tem ao nosso redor, na nossa família. E eu vejo muitas crianças que não foram diagnosticadas com comportamento. Quando elas são diagnosticadas, a vida delas muda. Sim, a vida dos pais muda, a relação delas com o colega. Já vivi isso na sala da minha filha, né? Não, toda vez escutando da criança, a criança fez... Mas por que a criança faz isso? Sim. Aí quando os pais descobriram, se conscientizaram, foram atrás das terapias, nossa, criança é outra, convive perfeitamente com as outras, consegue interagir, acompanha a aula. Então, realmente, o diagnóstico, o mais breve possível, ou se você puder ver de que forma você talvez evitaria o desenvolvimento, né? Eu acho que a educação realmente, e da gente conhecer, pra gente respeitar, pra gente entender por que o abafador faz sentido, por que a vaga é importante, por que as sessões de cinema voltadas para isso. Olha, uma pessoa com autismo que tem a questão da audição, né? Talvez nunca possa ir para o cinema, porque vai incomodar demais. Então, ter a sessão específica é qualidade de vida para as mães, né? É um momentozinho que aquela rotina fica menos pesada, que fica mais leve. Da questão do supermercado, a criança pode estar agoniada, vai entrar em crise, e aí tem a fila para ela poder ir logo para casa dela, para ela poder controlar a criança, para ela poder ajudar aquela criança. Então, acho que faz toda a diferença. E mesmo que a gente não tenha crianças atípicas na nossa família ou na nossa casa, que a gente ajude um pouquinho, né, a vida das mães, porque com certeza é uma batalha diária.
Você sabe, Tá, você falou várias coisas muito interessantes. O primeiro sobre a importância do ambiente, né? Eu acho que a questão das telas, o que a gente tem observado, né, dos estudos científicos, das práticas com evidência científica. Não há uma identificação efetiva de que as telas causam autismo, mas por que a gente deve evitar telas e por que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até os 2 anos eles não toquem em telas? Porque as telas, elas diminuem as interações sociais. Então, o que acontece? Para uma criança neurotípica, você já vai ter um prejuízo, porque ela vai deixar de interagir, de brincar, enfim, de descobrir outro mundo. Mas quando você tem uma criança neuroatípica, com uma pessoa com autismo, a pessoa com autismo ela tem 2 características básicas para a identificação dessa condição. As questões comunicacionais e as questões comportamentais manifestadas em interesses restritivos e repetitivos. E essa questão comunicacional dificulta, inclusive, as habilidades sociais, que ela não sabe como se comunicar com o outro. Então, vamos lá. Você imagina que ele já tem essas características e aí você oferta uma tela para ele onde a interação dele vai ficar menor ainda. Então, você vai ter ali provavelmente um componente ambiental que vai impactar, né, justamente para que ele possa ter desenvolvimento. Agora, é muito importante para quem está nos ouvindo, porque, assim, tem muitas mães que se penalizam por isso, né? Ah, mas, poxa, se eu não deixar meu filho na tela, eu não consigo cozinhar. E assim, é muito importante que a gente diga que a tela não causa autismo, tá, pessoal? Sim, não foi isso que eu quis dizer. Isso, você deixou muito claro. Mas a gente sempre tem que reforçar, porque eu já tive várias mães que se penalizaram, tipo, Flávia, mas eu precisava trabalhar. A culpa é minha, né? A culpa é minha. Muitas mães no período da pandemia também, né? Tipo, então, Flávia estava em home office, então precisava deixar ele na tela. Então, será que a culpa é minha? Porque eu causei o autismo do meu filho? Não foi isso. É muito importante que a gente sempre fale. O fator genético sempre vai estar lá, Sim, tem um fator genético. E a questão do ambiente não é única e exclusivamente a tela, né? Foi o estudo desse pediatra, doutor Francisco Soares, a pediatra das minhas filhas, um beijo. Ele tem esse estudo, ele leva nas escolas, defende, mas não é a única questão ambiental que iria interferir na questão do desenvolvimento. Né? Com certeza. E é interessante isso também, né? De quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, de quanto os pediatras estão mais atentos a acompanhar isso. Tanto que existe até uma discussão se a questão é que tem mais autistas hoje ou a gente ampliou a capacidade de fazer o diagnóstico. Porque tem muito autista que a gente chama de nível 1 de suporte, né? Que é verbal, que não tem tantas dificuldades comportamentais, embora é sempre importante lembrar que, por exemplo, o nível 1 de suporte de autistas, infelizmente, são os autistas que mais cometem suicídio. Porque eles não sabem como fazer esse processo de interação. Então, eles acabam sendo isolados e sofrem muito bullying, né? Porque eles não conseguem entender alguns comportamentos humanos. E aí... E é mais difícil de ser identificado. É mais difícil de ser identificado. Porque é mais leve, né? Mais leve, né? Então, tem esse leve, a gente sempre bota 2 aspas, porque quem vive, né, a condição do autismo sabe que dependendo das barreiras que você encontra, aquilo que você falou, né? Dependendo da sociedade que você encontra, esse autismo nunca vai ser leve. Mas a discussão que se tem é que você teria ampliado a capacitação dos profissionais para conseguir identificar a questão do autismo. Então, isso tem feito que a gente tenha uma atenção maior com o desenvolvimento das crianças. O que é muito bom, tá, pessoal? Porque o que acontece? A gente está saindo de uma política pública de que a criança só precisa engordar e crescer. A gente deve lembrar quando a gente era pequenininha. Era essa curva de crescimento que era analisada. Exatamente, né? Todo mundo pesava. Era danado, a menina era danada. Exatamente. E hoje em dia, não. Você já tem uma preocupação maior em observar como está esse desenvolvimento, como é que está a atenção dele, como é que está esse processo de desenvolvimento. E, naturalmente, quando você tem esse olhar mais específico, eu acho que você vai começar a observar muitas características que antes passavam em brancas nuvens, né? Então, essa questão do desenvolvimento, essas questões da atenção, e aí você vai começar a ter, por isso está tendo um aumento de TDAH, de identificação do TDAH, dislexia. Eu acho que a gente vai ficar mais atento a essas características. O que volta a dizer, é positivo e isso é necessário para que a gente consiga entender a diversidade humana. E ter o melhor desenvolvimento também, né? Muitos adultos estão fazendo testes hoje, né? Para reconhecer. Muita gente não quer, não, eu já vivi até hoje, eu não quero saber. Mas muita gente procura e melhora muito. Eu estava conversando outro dia com uma amiga que disse que descobriu e está tomando, né, uma medicação que deixa ela mais tranquila e consegue
fazer as coisas que ela não entendia antes, porque ela não conseguia. Não sei se era concentração, eu não lembro exatamente o que era. Ou seja, só que não é todo mundo que tá disposto a fazer isso. Tu faz pelo teu filho, mas por ti tu... Ah, mas com certeza. E eu queria só voltar num ponto que a Toia falou, que eu achei assim fantástico. Toia falou uma coisa da escola, né? E da convivência dessa diversidade. E isso é essencial, porque, por exemplo, você falou uma coisa importante, Flávia, de repente na minha esfera familiar, eu não tenho essa convivência com crianças neuroatípicas, né? Nem com crianças autistas. Mas olha que interessante. Quando a gente envelhecer, a gente vai, como nós todas aqui, a gente vai provavelmente começar a apresentar características próprias do envelhecimento. Então, a gente não vai mais ter a mesma velocidade. Às vezes, a gente não vai compreender as coisas da mesma forma que uma pessoa mais jovem. E você tem ideia do quanto que a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos precisarão ter desenvolvido a paciência, a capacidade de enxergar a diferença. E aí, se eles vieram de uma escola em que eles conviveram com isso todos os dias, em que todos os dias ele precisava olhar para o coleguinha e dizer assim, caramba, não vou fazer barulho, porque o meu coleguinha tá botando a mão no ouvido, de repente meu barulho tá incomodando, né? Então, poxa, eu vou brincar com aquele coleguinha e respeitar o tempo dele, porque talvez ele não tenha ao mesmo tempo que eu, que não impede ele de brincar comigo. Transportem isso para quando a gente tiver 80, porque nós vamos envelhecer e vamos ficar cada vez mais tempo vivos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, você imagina todas nós com 80, 90, 100 anos e com uma sociedade que aprendeu a viver com a diversidade. Então, as chances de que a gente chegue com muito mais respeito e empatia nas sociedades do futuro é muito maior. E a gente só sente na pele. Por exemplo, meu avô usa cadeira de rodas. Quando a gente vai num shopping, para você conseguir vaga no elevador, é uma missão, dependendo do shopping, né? E aí, as pessoas que não precisam estão usando o elevador porque é mais prático. E a gente já ficou muito tempo esperando um elevador pra gente poder mudar de andar no shopping. E isso é algo que jamais passa na minha cabeça. As pessoas que estão usando o elevador, com certeza elas não estão fazendo isso por mal. Mas elas poderiam estar na escada rolante. Exatamente. Né? Exatamente. Ou quem Ou tá elas com poderiam cadeirinha... dar a oportunidade Ou pra quem tá saírem, né? esperando. Ou saírem, mas enfim. Mas é por isso que é a questão da conscientização. Ou quem tá com carrinho de bebê Bebês. também precisa. Passei aí fica um muito tempão por isso. esperando. Então Meu a gente carrinho só era sente desse tamanho, pra duas, né? Pra gente ir se conscientizando. E só quando eu precisei do elevador com uma pessoa cadeirante, foi que eu me toquei. Nossa, realmente, poxa, a gente usa o elevador. Pra isso que serve o elevador, né? A gente podia ir na escada rolante. Então, isso é legal, das pessoas se conscientizarem. Mas, Flávia, fala um pouquinho do teu dia a dia como mãe. Bem, Você tem 2 filhos. Tenho. Já foi um desafio, né? Porque o meu primeiro filho veio com diagnóstico, né, de autismo. A gente teve esse diagnóstico, ele tinha por volta de 2 anos e meio. E eu fiquei muito impactada, né, com essa condição do autismo do Matheus. Eu passei por esse processo de luta e tentava entender, mas por quê? Será que foi o que eu errei? Foi alguma coisa que eu comi na gravidez? Foi aquela manga com açaí que eu comi, que eu não devia ter comido. Ninguém dá uma explicação, na verdade, né? Exatamente, não tinha uma O explicação. esse pediatra tem esse estudo das telas, a questão, a gente fica pensando se é a idade que as mães acabam tendo filho, mas ninguém definiu ainda o que acontece. E não tem mesmo uma definição. Você tá super por dentro, Toia. É isso mesmo, existem vários desses fatores. Um dos fatores, inclusive, são os critérios de envelhecimento, tanto das mulheres quanto dos homens, né? Principalmente também dos homens, né? Porque tem muitos homens que acham que não, mas eu tô produzindo o tempo todo, né? Espermatozoide, enfim, já existem estudos que mostram que há uma queda nessa qualidade conforme você vai envelhecendo. Então é importante que a gente sempre fale isso, né, do aconselhamento genético. Vocês sabiam que isso, inclusive, é um direito na Lei Brasileira de Inclusão? Você tem direito ao aconselhamento genético por parte do seu ginecologista, por parte do pediatra dos seus filhos, para justamente receber orientações quando você tem casos de condições genéticas dentro da sua família. É sempre importante lembrar que sim, os estudos apontam que o autismo ele é uma condição que tem uma questão genética em interação com o meio ambiente. Então, a gente fez essa busca, né? Eu com meu esposo. A gente demorou 10 anos para vir o nosso segundo bebê. Eu escuto muito. Porque o meu primeiro teve, eu queria muito ter o segundo, mas fica com receio. Sim, até por conta dos custos também, né? Você tem aí todo um custo de terapia, suporte na escola, enfim, que você precisa buscar. E aí foi muito interessante que veio o João Henrique. João Henrique, eu fiz tudo diferente do que eu tinha feito no Matheus, então ele já começou, ele já tinha uma equipe multidisciplinar na barriga, né? Na barriga. Grande beijo para minha amiga Paloma Mendes, terapeuta ocupacional. Eu lembro da Paloma Mendes, é uma coisa interessante.
porque ela me deu, no chá de bebê do João Henrique, ela me deu uma caixinha, ela é TO, tem especialização pela Califórnia, integração sensorial, de acompanhamento de bebês, enfim. Aí ela me deu uma caixinha, a caixinha era um voucher de 1 ano de intervenção para o João Henrique. Porque eu falava para ela e ela dizia, não, amiga, vamos, vai dar certo. Tenha fé, enfim, a gente sabe que existem questões genéticas, mas aí, e o meu pediatra, meu ginecologista também falava isso, né? Ele falou, Flávia, se você for pensar em tudo que pode acontecer numa gravidez ou no nascimento de bebê, ninguém teria filho. Eu vou ser muito séria com você. Porque assim, as pessoas pensariam nos riscos e não tentariam ter filhos. E aí foram esses 2 profissionais que foram muito acolhedores, digamos assim, da minha extrema confiança, que me acompanharam. Então, o doutor Pedro Barbosa e a doutora Paloma Mendes. E aí, então, eu já saí da maternidade com o acompanhamento de uma terapeuta ocupacional e isso fez toda a diferença. É interessante notar, e aí fica mais uma dica aqui para quem está nos ouvindo, quem é mãe ou pai de autista que pretende ter outros filhos, é muito importante que vocês façam esse aconselhamento genético, que vocês busquem informações sobre isso e sempre que possível vocês já comecem uma intervenção precoce. Mas, Flávia, ele não está apresentando nada. Mas a gente tem um risco nesse processo de desenvolvimento, porque você tem irmãos que têm a condição do autismo, no caso do meu filho, inclusive com nível 3 de suporte, então um nível mais grave. Então, a gente fez todo esse acompanhamento, e aí João Henrique hoje está super falante, super desenvolvido. Não apresenta nenhum. E o mais interessante também é que o Matheus está se beneficiando maravilhosamente bem dessa interação, então ele adora o irmão, e quer pegar o irmão no colo, e quer abraçar, enfim. Então, para mim foi uma experiência muito positiva essa questão da maternidade, mesmo com os desafios. E no meu dia a dia é isso, a gente constituiu uma rede de apoio, né? No primeiro momento eu fiquei mais à frente desse processo todo de intervenção do Matheus, até mais ou menos ele tem uns 7 anos, era eu que levava todos os dias para terapia, acompanhava na escola, não, na verdade até mais, até mais ou menos ele tem uns 10 anos de idade, era eu que ficava responsável por todo esse processo de suporte. E aí, como eu comecei a fazer pesquisas e trabalhos em relação a isso, a minha vida começou a se voltar muito para esse trabalho no advocacy, né? Nessa luta por direitos da pessoa com autismo. E aí entrou uma pessoa maravilhosa na minha vida, chamada Dona Catarina Guimarães, é minha mãe. E a minha mãe, ela me ajudou muito a conseguir alçar outros voos, me ajudando nesse suporte, nessa rede de apoio. Então, mães, pais, pensem sempre na rede de apoio. Uma das primeiras coisas que a gente precisa saber quando a gente tem um diagnóstico de pessoa com autismo é quem é que vai poder nos ajudar. Essa jornada não será fácil, muitas vezes ela será uma jornada árdua, tanto para a família quanto para a própria pessoa com autismo, mas ela é uma jornada que também pode trazer propósitos e maravilhas nessa caminhada, algumas das quais a gente já falou aqui. Sim, com certeza. Muito. Pode falar. A criança, sempre que os pais têm qualquer criança, né? Mas uma criança atípica, eles sempre têm essa fala de que veio transformar, veio ensinar. E com certeza a gente dá mais valor à vida, né? As coisas simples que a gente tem condições de fazer. Eu acho que a parte mais difícil da questão do autismo é a interação social, de fato. A gente não sabe o que passa na cabecinha da criança, né? E eu lembro uma vez, eu até me emociono, tinha uma criança com autismo na sala da minha filha, e eu não sabia. E ele tinha uma fixação por ela, eu nem sei se é realmente fechado o diagnóstico. Então sempre ela vinha, fulano me bateu, fulano, todo dia numa reclamação, mas quem é esse pequenozinho, né? E eu não sabia, não tinha noção. E aí um dia eu estava sentada do lado da mãe dele, onde quem foi buscá-lo, e aí a professora voltou com várias questões, reclamando. Hoje ele bateu isso. E a cara da mãe, gente, eu fiquei com vontade de chorar. E eu tô reclamando, né? Aí eu fiquei, realmente é da gente se colocar no lugar da pessoa. Todo dia eu vou buscar minha filha, não foi tudo certo, não, conversar um pouquinho na sala. Poxa, ela escuta tantas demandas que ela vai ter que resolver, sabe como, né? E aí é realmente disso, da criança vir ensinar. E aí eu, reclamando que o menino tava batendo na minha filha, depois fiquei poxa, eu sou tão sortuda, privilegiada, eu preciso me colocar no lugar dessa mãe e ver quais são os desafios que ela vai ter, né? É muito difícil, realmente. Então, a criança vem ensinar não só os pais, né? Ela vem ensinar todo mundo. É a história do meu avô, cadeirante. Eu só vi o quanto
a gente precisava de um elevador, quando eu precisei de fato estar com ele em um elevador. São coisas bestas, que pra gente é muito fácil, né? E pra quem tá passando é muito difícil. E eu acho que esse processo de conscientização, ele é o que faz é mais importante, né? Eu não trato nenhum tipo de atipicidade com as crianças, tratando. Tipo, é natural. Tipo assim, é o nosso meio, é o que a gente vive. E eu sempre... engraçado que eu comecei a trabalhar com elas numa história assim. A gente descia no elevador e a gente tinha um vizinho que não dava bom dia. E aí, quando as meninas nasceram, eu falei, eu vou ensinar eles a dar bom dia. Aí tá, as meninas ficaram pequenas, começaram a falar, né? Cresceram um pouquinho. Aí eu disse, filha, eu entrava no elevador, bom dia, não respondiam. Aí, bom dia, filha, dei bom dia. Mãe, eu já dei bom dia. Dê bom dia, que é falta de educação, não dá bom dia. Aí, elas, mãe, eu já dei bom dia. Aí, enfim, foi crescendo. Final das contas, quando a gente foi embora do prédio, se mudou, eles falavam bom dia pra todo mundo. Ficaram super emocionados a gente ir embora, inclusive. Mas isso era um pequeno passo que eu dei para todas as outras construções. Eu falo para as meninas assim, se você não puder transformar o dia de alguém para melhor, não fale nada, não faça nada. Sempre dê um bom dia. Minha filha, você não sabe a capacidade que tem de uma criança quando dá bom dia, de transformar o dia daquela pessoa, de trazer uma felicidade dentro que a gente não sabe explicar, né? E aí, um belo dia, a Toia contou essa história, me veio na lembrança. A minha filha Júlia estava na escola e ela tinha um amiguinho que não entrava na escola de jeito nenhum. Depois da pandemia, ele não conseguia entrar e ficava correndo, era uma loucura. Enfim. E aí, um dia, e começa sempre na escola uma oração. Eles cantam aquele Mãezinha do Céu e fazem a oração. E aí, chegou a hora da oração, a professora enlouquecida, tentando colocar o menino pra dentro e não conseguia. Aí, ela foi lá e chegou a mão e disse, fulano, vem aqui comigo. Pegou, ele veio pra dentro com ela. E a partir desse momento, ele viu ela como a protetora dele. E aí, ela abriu o lanche com ele, ficava lanchando, fazia o dever com ele, ajudava ele a fazer as coisas. E a mãe estava num processo, a gente não se conhecia. A Júlia tinha mudado, eu tive que separar as duas de sala nessa época. E a Júlia tinha acabado de ir pra essa sala. E a mãe não tinha um diagnóstico, não sabia o que ele tinha, né? Depois ela descobriu que ele tinha TDAH. E ela estava nessa fase, que a família... que ela estava descobrindo que a família dela não aceitava que ele tivesse alguma coisa. Não, é só um menino danado, levado. Não vai trazer essas histórias. Agora tudo é isso. As pessoas ficam... né? Esse julgamento sempre vem, né? São os primeiros. E foi muito engraçado o dia que a gente se encontrou a primeira vez. Eu e ela. A gente se abraçou como se a gente fosse assim, melhores amigas a vida inteira. E a gente é amiga até hoje, né? Eles acabaram trocando de sala depois de novo. Mas ele tem ainda um carinho absurdo por ela, lembrança, né? E ela, principalmente, porque ela virou... tipo, ela ajudou a transformar o caminho do meu filho naquele momento, que ele não estava querendo ir para a escola. Aí ele começou a querer ir para a escola, levava lanche para ela. Ai, faz a pipoca da Júlia também, mãe. Então, ele começou a socializar, ele começou a ter uma vida mais normal, junto com as outras crianças, porque ele não estava conseguindo. E as minhas filhas tiveram também esse momento do pós-pandemia, né? Que ficaram isoladas e só queriam conviver entre elas. Ainda mais uma criança atípica, que fica com essa dificuldade mais ainda, né? Sim, e é super importante porque muitas pessoas me perguntam, Flávia, mas como que a gente faz nesses casos, né, da criança que pode não estar se adaptando à escola? A gente fala exatamente, primeiramente, da legislação, né, é importante que a gente sempre reforce que é direito de todas as crianças estarem na escola comum, enfim, inclusiva, mas também a importância que a gente tem na formação dessa nova sociedade, né? Não é mais possível a gente acreditar que as pessoas que sejam diferentes, elas precisem ficar trancadas em casas, ou voltarem para o armário, ou qualquer coisa nesse sentido. A gente precisa respeitar a diversidade humana, e claro, respeitar a diversidade humana, não só matriculando e colocando na escola, mas oferecendo todo o suporte necessário, inclusive com diálogo com as outras famílias, né, sobre a importância desse processo de diversidade, sobre a importância... Você sabe o que eu acho até interessante? Eu tenho feito um estudo sobre o impacto que a educação especial
tem para todos os estudantes. Por quê? O que acontece? Quando você tem um aluno com autismo, por exemplo, que tem alguma dificuldade intelectual, alguma deficiência ou alguma dificuldade própria do autismo que dificulte o processo de alfabetização dele, se você pegar uma professora que alfabetiza um estudante com autismo, gente, ela alfabetiza qualquer criança. Porque ela vai ter que ter paciência, ela vai ter que estudar novos métodos, ela vai ter que utilizar tecnologia assistiva, ela vai ter que olhar para as necessidades, as habilidades, as potencialidades daquele aluno com autismo. Imagina se ela fizer isso com todos os estudantes. Imagina se ela olha para o teu filho e diz assim, poxa, olha, mas esse menino ele gosta de matemática. Por que a gente não trabalha mais matemática com ele? Por que a gente não faz um contraturno para ele, para que ele possa desenvolver melhor essas habilidades? Talvez isso seja muito mais significativo, e eu acho que esse é o principal impacto que essa diversidade vai trazer para a escola. Que todas as pessoas possam ser olhadas nas suas necessidades, mas nas suas potencialidades e nas suas habilidades. Eu acho que esse vai ser um grande fator de transformação e possivelmente vai fazer com que as pessoas elas entendam o seu papel no mundo. Hoje a gente vê pessoas com o famoso nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Tem indicadores do IBGE, novamente, de que são pessoas que não têm uma vida produtiva. E quando você vai conversar com essas pessoas, muitas delas não sabem. Se você perguntar, mas o que você vem trabalhar na minha empresa? Vamos lá, me diz o que você faz de bom. O que você tem aí de potencialidade? Quais são as suas habilidades? E as pessoas, elas não sabem, assim, elas não conseguem identificar, elas não sabem dizer assim, não, olha, eu falo muito bem, olha, eu sou ótima para atendimento ao público, ou então, olha, eu sou uma pessoa extremamente organizada. E isso é uma coisa que a questão da educação especial, ela vai trazer muito, porque nós vamos ter que olhar para esse estudante percebendo como ele é. Então, ele não gosta de ficar em ambientes barulhentos. E, de repente, ele vai poder nos ajudar quando ele não está no ambiente barulhento, ele é uma pessoa extremamente concentrada. Isso é comum, por exemplo, no STF, no Supremo Tribunal Federal, eles contrataram pessoas com deficiência auditiva para fazer a transcrição e registro dos processos. Porque no processo seletivo, eles descobriram que as pessoas com deficiência auditiva, elas se concentram mais, porque elas não têm o barulho externo. Então, elas têm um grau de concentração muito mais intenso que pode facilitar nesse processo de transcrição. Isso é você enxergar uma potencialidade, né? Onde, de repente, todo mundo falaria, vocês vão contratar pessoas com deficiência. Mas, espera aí, dependendo da perspectiva e de um outro olhar, porque isso é uma mudança de paradigma, você tem que olhar isso por um outro viés, mas é uma coisa que pode ser transformadora. E é sempre que eu falo para as empresas, né? Existe uma lei que determina a contratação de pessoas com deficiência a partir de um número de empregados, mas para além disso, por exemplo, na área tecnológica, pessoas com autismo costumam ser excelentes, porque elas têm uma interação muito maior com a máquina do que com pessoas. Então, eles conseguem ter uma produtividade e uma capacidade de programação muito maior. E eu acho que esse é um grande ponto, né? Queria dizer que, inclusive, esse ano, a parceria do Grupo Mundo Azul para o dia 7, para a campanha do mês de abril, é com a revista Autismo. É uma revista que é referência na questão de informações sobre autismo. E o tema desse ano é exatamente isso, né? Reconhecendo a diferença e valorizando exatamente esse processo. Eu reconheço a diferença dessas pessoas, eu sei que as pessoas não são todas iguais, mas eu valorizo essas potencialidades. Identifica, né, o potencial legal. E a gente espera que isso sirva para todos na educação, né? Então, a gente tem um instrumento chamado Plano Educacional Individualizado, em que a escola ela faz exatamente essa avaliação da pessoa com deficiência especial, da pessoa com autismo. Então, eu olho para aquela pessoa com autismo e eu planejo a educação dela a partir daquela pessoa, né? Então, faço uma comparação entre o que a escola oferece, o que a pessoa apresenta de necessidades, habilidades e potencialidades. Mas isso é só para as pessoas com deficiência. É só para Poderia ser para todo mundo. Para todo mundo. Inclusive, a gente já falou isso várias vezes, que deveria ter na grade curricular a gente poder descobrir, né, quem nós somos. Se tem um processo de autoconhecimento, a gente falou isso muito aqui. Identificar nossas habilidades. Né? A gente passa a vida inteira sem saber quais são as habilidades, sem se conhecer. E aí fica dando murro em ponta de faca, né? Esse trabalho aqui tá bom, né? O que eu tenho e tudo. E de repente tu ia desempenhar um trabalho muito melhor em outra função, em outro trabalho, enfim. Sim, e aí a gente tem vários estudos que apontam, né?
burnout, você tem os problemas de saúde mental dos trabalhadores. E volto a dizer, sempre tem um viés humanístico, claro, porque são pessoas, né? E a gente precisa olhar para elas, mas a gente tem um impacto financeiro. A gente tem um impacto financeiro para a economia mundial desses trabalhadores que adoecem, que não são felizes no seu ambiente de trabalho, que passam por questões de saúde mental. Muitos deles porque não sabem, de fato, você fizer uma entrevista, né? Vocês são dessa área, né? Se vocês fizerem uma entrevista com uma pessoa, você não, me fale aí 5 pontos de habilidades que você tem, né? E às vezes a pessoa não sabe dizer, ou então ela fala de uma reprodução comum, né? Ah, eu sou muito perfeccionista, mas me explica como é esse Como é isso, né? Eu pergunto, fale seus pontos negativos e positivos. Positivo vem 20. Negativo não sai 2. E aí é exatamente isso. É um processo de autoconhecimento que não é feito no processo da escola, né? Então, na escola, a gente não tem esse diálogo, a gente não tem esse debate. E é uma coisa que eu acho que a educação especial pode trazer. E aí, Flávia, imagina se o mundo as pessoas soubessem o que elas são melhores. Exatamente. Como seria esse mundo? Gente, é o cenário mais perfeito que existe. Exatamente. Cada um ia produzir muito no que é capaz e o mundo ia estar muito mais desenvolvido, com certeza. E Flávia, para a gente encerrar, fala aí para os ouvintes como é que a gente pode apoiar aí as iniciativas do Mundo Azul, de que forma a gente poderia ajudar. Bem, a primeira coisa que eu quero convidar vocês é para seguirem, né, o arroba Grupo Mundo Azul. Lá a gente está sempre postando as atividades do nosso grupo. Vou falar aqui rapidamente sobre a nossa agenda de abril, uma agenda muito intensa. Vou tentar destacar aqui as principais parcerias. Então, dia 7, todo mundo convidado para o Caminhada na Praça da Batista Campos. Mas antes, no dia 2, em parceria com o Hemopa, justamente valorizando as capacidades e reconhecendo as diferenças, nós faremos uma grande doação de sangue em nome das mães e das famílias do Grupo Mundo Azul ao Hemopa, trazendo exatamente a importância do grupo e da questão da conscientização do autismo. Nós também estaremos distribuindo folder e fazendo a orientação das famílias que queiram buscar essa informação. Então vai ser pela parte da manhã no Hemopa, uma parceria com o Hemopa. Também teremos uma parceria com o GRAESP, então as pessoas com autismo vão ter a oportunidade de conhecer todo o trabalho do GRAESP, os aviões, enfim, que é uma coisa que também vários deles têm hiperfoco e adoram essa parte. Teremos também parceria com a questão de algumas entidades que sempre nos convidam para fazer palestras. Então, o Colégio Rego Barros, por exemplo, outras universidades, Universidade UNAMA, a Universidade Federal Rural da Amazônia. Então, nós temos uma série de parcerias com eventos continuados que a gente vai desenvolver ao decorrer do mês de abril. Mas acho que o principal aqui é a questão da doação de sangue, que a gente vai estar no dia 2, mas a gente convida todo mundo a participar desse processo de doação, porque é importante, a gente mostra exatamente a importância que as famílias atípicas, as pessoas atípicas têm para a sociedade, e também a caminhada no dia 7, que a gente espera que todo mundo esteja lá na Praça Batista Campos. Isso aí, obrigada, isso. Flávia. Muito obrigada por você ter vindo aqui esclarecer, né? A gente tinha muita vontade de dar esse espaço. Eu conheço algumas mães, né, que têm filhos atípicos e eu sei que é um desafio, são muitas questões da nossa rotina. Tava me lembrando até agora de uma mãe que estava me falando que ela tem outra pessoa que transcreve o livro da escola, porque tem que tirar as informações, não pode ser colorido. Então, até isso, de repente, uma editora que já faça a opção do mesmo livro voltada, né? Porque ela paga uma terapeuta, não sei quem faz, que tira os textos, aumenta a letra, tira muita cor. Enfim, então, são muitas coisas pequenas que a gente não tem ideia. Então, é legal a gente falar sobre isso, das pessoas se atentarem para isso. Veio essa da editora, né? Já poderia ter a versão, né? Sim. Porque seria muito mais fácil para a editora fazer isso do que para uma pessoa que pegar o livro. Enfim, mas são muitas questões que a gente, falando sobre o assunto, divulgando, a gente pode melhorar aos poucos a vida dessas mães em especial, né? Sim, e uma coisa que também eu quero deixar um recado, porque eu sei que vocês têm todo um trabalho com a questão do empreendedorismo e de responsabilidade social. Fico sempre muito feliz, parabéns pelo trabalho de vocês. Mas é isso, né? De que as empresas elas possam contratar pessoas com autismo. Isso é muito importante. O ingresso desses profissionais no mercado de trabalho. Como eu disse, pessoas com autismo podem ter grandes potenciais para as empresas. É só importante fazer essa análise de necessidades, habilidades e potencialidades na hora de incluí-los, né, dentro de uma empresa, dentro do mercado de trabalho, mas especialmente também lembrar que todos nós
somos responsáveis por fazer do mundo aquilo que nós queremos. Então, eu sempre digo, né, a gente tem uma frase que move o Grupo Mundo Azul, que é juntos somos mais fortes, e é com essa mensagem que eu quero encerrar, né, nosso podcast, agradecendo de novo, mandando um grande beijo para todas as mães do Grupo Mundo Azul. Eu tenho a honra de poder, em algumas vezes, representá-las, mas sem elas, sem o trabalho de cada uma das 400 mães que estão no Grupo Mundo Azul, e mais as 6 administradoras, que eu quero mandar um abraço aqui, Regiane, Wanda, Eduarda, Luciana, Pamela, sem cada uma de vocês, a gente não conseguiria fazer esse trabalho que é tão importante, não só para nós, mas para a sociedade como um todo. Então, muito obrigada a todos vocês que acompanham e acreditam no trabalho do Grupo Mundo Azul. Obrigada a você por estar se dedicando, viu, Flávia? Ter se voltado para buscar, né, a conscientização, a ajuda e realmente mudar e fazer da vida dessas pessoas diferentes. Parabéns, viu? Obrigada. E a gente segue juntas. Com certeza. Juntos somos mais fortes, né? Com certeza. Gente, esse foi o nosso episódio especial em alusão à conscientização sobre o autismo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio diferente do que a gente costuma fazer, porque a gente acha que esse tema é muito importante. A gente queria tratar. Temos muitas mães que nos assistem, muitas mães empreendedoras que justamente empreenderam para poder adequar o seu horário. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Flávia. Esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal. E se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, aí você pode ir lá no da Jaiane Aguilar. Tchau. Tchau.